Por que nasceu gay? A intenção de fazer esse vídeo, de produzir esse vídeo, foi passar a informação espírita, não foi de humilhar ninguém. A maioria dos nossos problemas vem de vidas passadas, de abusos que nós cometemos em várias áreas, né? E nós viemos da ignorância para o esclarecimento. Então é natural que a gente tenhamos errado muito em vidas passadas. Na área sexual, eu vou confessar a você que eu também errei. Eu fui bissexual em vida passada. Isso me foi revelado em sonho e depois me foi confirmado por uma médium que não sabia de nada. Então, meus irmãos, o abuso sexual é compreensível em vidas passadas, porque nós provavelmente pensávamos que era uma diversão apenas. E aí abusávamos, os obsessores se aproximavam e aí faziam uma festa, nos levavam a fazer outras coisas que a gente não faríamos naturalmente, no nosso estado normal. E aí se afunda mesmo. Depois para sair é mais difícil. Mas tudo tem. Se você for um homossexual e tiver uma vida, tiver um companheiro, ser fiel a ele, não for promíscuo, né, você está no caminho certo. Agora, se você for um homossexual promíscuo, com vários parceiros, você corre o risco até da AIDS e de outras doenças. Então, Deus mesmo coloca nas doenças o freio aos nossos abusos. E eu vou fazer até uma revelação surpreendente para alguns, e até para espíritas. Aqueles que maltratam os homossexuais, que batem, que agridem, que xingam, esses podem vir a ser homossexuais e sofrer na pele o que eles fizeram os homossexuais sentir. O mesmo acontece com os negros, aqueles que são racistas, que são extremistas, que humilham os negros, podem nascer negros para sentir na pele. Deus faz isso sim. Deus faz muito isso, você sentir na pele o que você fez o outro passar, para que você tenha a ideia exata do quanto você foi mal e nunca mais queira repetir isso. Então assista o vídeo e veja as várias causas do homossexualismo masculino e feminino. Ou feminino ou masculino. Vidas passadas. Nessa ele não sabe. Ele sabe que tem desejo pelo mesmo sexo. Espiritismo nele. Tem várias causas. E ser gay está no corpo errado. É um homem, uma mulher no corpo de homem, vai ter atração por homem. Mentalmente está tudo certo. Fisicamente está errado, né? Nem o corpo não é apropriado para essa função. Ser homossexual feminina. Tem corpo de mulher e gostaria de ter corpo de homem. A mente é de um corpo de homem. Solução: reencarnarem nos corpos certos, corretos, para que possam ter suas atividades normais, felizes. Como conseguir isso? Equilibrando as energias sexuais. Como? Tendo uma vida sexual regrada, comportada. Se for gay masculino, tenha um companheiro, case, seja fiel. Se for homossexual feminino, tenha uma companheira, seja fiel, não abuse do sexo. Na próxima vida, tudo normal novamente. A reencarnação é uma chave para diversos fenômenos e diversas explicações na nossa vida, que saber e entendê-la de fato traz muita felicidade. Nós passamos a entender o porquê aqui que estamos, né, de onde viemos, o que possivelmente tenhamos feito nas nossas vidas passadas e o nosso futuro. As implicações de se entender esse processo, elas são muitas, porque se nós pensarmos que daqui a 40, 50 ou 60 anos a vida vai acabar e nenhuma consequência teremos disso, nós teremos um grau de responsabilidade muito diferente de nós pensarmos de que num contínuo, num processo que o que eu faço hoje, no amanhã vai ser refletido. Então, a minha vida futura depende muito do que eu fiz nessa vida. Então, esse suceder de fatos e de consequências intimamente ligados à lei de causa e efeito, de que nós carregamos conosco aonde nós vamos, né? Independente aonde nós vamos encarnar ou como nós vamos encarnar, nós vamos levar conosco as implicações
do que fizemos nessa reencarnação. Então, saber da reencarnação é um sistema realmente facilitador da nossa felicidade e do entendimento da vida. A partir daí, nossa situação será outra, porque nós estamos nessa caminhada. É uma caminhada que não cessa. Nós sabemos que isso há de eterno. Nós não temos ideia de quantas vidas precisamos viver, de quantas experiências precisamos ter. Mas durante a encarnação, uma oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de, através das provas, das expiações na matéria, nós nos autoeducarmos, nós nos autotransformarmos e, a partir daí, observarmos com mais requinte as leis de amor. Então, o conceito de reencarnação, ele está intimamente ligado e atrelado ao conceito evolutivo. Encarnamos para evoluir, encarnamos para ser felizes. Então a ideia de que estamos infelizes na nossa reencarnação, ou a reencarnação, a infelicidade, é apenas um grande chamado para nós, para que despertemos para o verdadeiro significado da reencarnação, que é o encontro da felicidade e a evolução moral e intelectual. Então, outros dois casos, né? Obsessão. No trabalho na casa espírita, um espírito, uma pessoa sentou, afeminado, e um espírito que se manifestou numa médium, disse que aquele que estava ali, que tinha saído, não estava mais presente, tinha seduzido a sua esposa em vidas passadas, destruído o seu lar. Ele tinha se suicidado, ele tinha ido para a bebida, largou o emprego, acabou virando um morador de rua, de desgosto, perdeu a família, perdeu a esposa, enfim, você imagina. Nessa situação, ele estava no plano espiritual, na mente daquele encarnado, tentando levá-lo à homossexualidade e conseguindo, pelo comportamento do assistido que lá apareceu. E por quê? O que ele queria conseguir com isso? Para que aquele não desfizesse mais nenhuma família, não se interessasse mais por mulher e não destruísse nenhum lar alheio. Dessa maneira, ele conseguiria a sua vingança. Por que Deus permite? Porque Deus muitas vezes permite que isso aconteça para que nós possamos nos corrigir pelo sofrimento. Outro caso, um deputado conhecido de um amigo nosso se elegeu, já tinha dinheiro antes de se eleger, começou a praticar abusos sexuais no apartamento dele, quer dizer, abuso no sentido de sexo em grupo, com muitas mulheres, em tudo. Depois, certamente atraiu espíritos inferiores que o influenciaram. Ele passou aquilo perdeu a graça, a mulher perdeu a graça para ele, ele quis novas experiências na área sexual e começou a se interessar por homens, e espíritos também se aproximam e influenciam, mudam a zona de prazer esses espíritos, e ele virou homossexual por abuso sexual nessa área, por simples ambição pelo prazer, buscando o prazer ao máximo, atrai espíritos inferiores que colocam na sua mente aquilo que você nem estava acostumado a fazer. E você sente um prazer enorme porque você não está sozinho. Eles sentem prazer junto de você. E aí você continua. Para sair dessa situação é muito difícil. Como deve ser o comportamento do ser que se assume homossexual? E sob a legislação que já admite a união e até a transmissão de bens aos parceiros homossexuais, como é que deve ser a conduta de um homossexual? Igual à conduta de um heterossexual. Não há diferença. Quando nós optamos por um comportamento, esse comportamento deve ser enobrecido pela nossa opção, sem a característica de agressão àqueles que estão noutra faixa optativa, sem vulgaridade, sem mesquinhez, sem promiscuidade. Entre as muitas perguntas que nos chegaram, mais de 20, sobre homossexualismo,
Se usamos mal o sexo masculino, voltamos num outro corpo feminino com tendências masculinas. Se usamos mal o sexo feminino, voltaremos num corpo masculino com tendências femininas. A opção moral nós é que daremos. O fato de o indivíduo ser homossexual não quer dizer que ele é um pervertido, como o fato de alguém ser heterossexual não quer dizer que seja um depravado. É um estágio de evolução, conforme dissemos. O sexo masculino, graças aos seus hormônios, ajuda-nos a desenvolver a energia, a coragem. O sexo masculino tipifica a intrepidez, a altivez, essa necessidade de enfrentamentos, de aceitar desafios. O sexo feminino, face aos seus hormônios, caracteriza-se pela doçura, pela afabilidade, pela abnegação, pelo sentimento maternal. O espírito, quando se reencarna na masculinidade, ele vai desenvolver determinados fatores. Quando se reencarna na feminilidade, ele vai desenvolver outras aptidões. Quando, porém, ele usou a masculinidade ou a feminilidade de maneira equivocada, ele retorna em uma postura com uma psicologia diferente da sua anatomia. Anatomicamente, ele tem uma estrutura, uma polaridade. Psicologicamente, ele tem um outro sentimento. O uso que cada um faça da sua homo ou da sua heterossexualidade é que dará dignificação ou que lhe dará manifestações de desvios de conduta. As 3 situações em que ocorre a homossexualidade, e vou acrescentar uma 4ª situação e até uma 5ª. Primeiro caso, espírito com a mente acentuadamente feminina reencarna em processo de expiação em corpo masculino. O que é expiação? Expiação é você obrigado a passar por uma situação para que você aprenda com ela. Vejamos agora a causa por que o espírito feminino reencarna em processo expiatório em corpo de homem. André Luiz continua nos iluminando. A mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental, para que além do sepulcro, depois da morte, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que nas teias do infortúnio de sua emotividade saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Segundo caso, o espírito com mente marcadamente masculina em processos de expiação reencarna em corpo feminino. Vejamos as causas, no caso aí é sapatão. Vejamos as causas. Porque o espírito masculino reencarna em corpo morfologicamente feminino dentro dos estatutos da justiça divina. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganizando-lhe ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher, sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus. Terceiro caso, espíritos cultos e sensíveis com a mente acentuadamente feminina ou marcadamente masculina reencarnam em condição diferente de sua estrutura psicológica para execução de tarefas especializadas no campo do desenvolvimento intelectual, moral e espiritual da humanidade. Quer dizer, um espírito que a tarefa dele sairia melhor, ele é acentuadamente masculino, a tarefa dele como mulher aqui seria melhor, Até a sociedade veria de uma maneira mais positiva, ele reencarna como mulher, apesar de ele ter uma mente acentuadamente masculina, não para desenvolver tarefa, Os grandes corações e os belos caracteres, que em muitas circunstâncias reencarnam em corpos que lhe não correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios no intuito de operarem
com mais segurança e valor, não só o acrisolamento moral de si mesmo, como também a execução de tarefas especializadas através de estágios perigosos de solidão em favor do campo social terrestre, que se lhes vale da renúncia construtiva para acelerar o passo do entendimento da vida e no progresso espiritual. Por exemplo, os padres, também muitos espíritos evoluíram muito como padres. Nesse caso, os espíritos não serão levados para comportamentos inconvenientes e abusos sexuais, como pode ocorrer nos 2 primeiros casos, homossexualidade feminina e masculina. Não são todos, mas em alguns casos ocorrem abusos, pois já possuem elevação moral e espiritual que lhes confere a disciplina das emoções e desejos. Sente o desejo, mas freia, desvia o pensamento para outras atividades. O que mais lhes interessa é a garantia de cumprir bem a sua missão na experiência humana. Essa inversão temporária não o choca, não perturba e nem arrasa com a sua personalidade. Ao contrário, vai dar-lhes maior segurança e tranquilidade para a concretização de seus trabalhos, em benefício da humanidade. Não deixarão de sofrer também os momentos difíceis, experiências amargas, principalmente no campo do sentimento, mas suportarão a solidão afetiva com fé, coragem e amor e idealismo superior, e receberão muito no plano espiritual depois do desencarne, e aqui mesmo, já receberão muito conforto espiritual, mediunidade se expande, criatividade, etc. Nós vemos, às vezes, indivíduos masculinos que são agressivos, que exibem os seus músculos, que aí estão em uma pantomima machista, e isto reflete muitas vezes um conflito sexual. Exibe-se invariavelmente aquilo que se não tem. A conduta moral do homo ou do heterossexual é que ele dá o direcionamento para uma saúde sexual ou uma vida de distúrbios na área do sexo. No caso do indivíduo pelo seu parceiro, ele optou, respeite-o. Como heterossexual, tem o dever de respeitar a pessoa que elegeu como seu parceiro. Na hora em que, por acaso, não lhe sirva, separe-se e passe a procurar uma outra parceria. Daí, como as leis aceitam que até as heranças se transfiram, parece muito justo. Se 2 pessoas trabalham vinculadas por um sentimento fraternal ou um sentimento sexual para granjear determinados recursos e morre um deles, porque esse ser que lhe deu a mão durante tantos anos, que foi o seu estímulo, que foi a sua inspiração, não merece ser parceiro também daquilo que ele fica. Foi uma atitude que a mim, pessoalmente, me parece muito justa, muito nobre, sem que com isso estejamos dando aval a condutas de qualquer natureza. O homossexual não é, portanto, nem doença moral, nem desequilíbrio emocional. É uma opção. Ele traz no seu mapa de reencarnação essa experiência. E pode ser por uma má educação, precipitadamente jogado no abismo. Encontrar alguém que o convide a uma iniciação precoce e criar o hábito e tombar também no abismo da promiscuidade mais tarde. E há religiosos hoje que falam com tanto rancor, como se a criatura fosse um pária, menos que um pária, não fosse criatura. Se amamos aos animais, aos vegetais, à natureza, por que não a nosso irmão masculino ou feminino, que experiencia determinados comportamentos? Com que atrevimentos poderemos gritar que Deus o castigará? Como sabe? Em qualquer estágio que se encontre a criatura humana, na área do sexo, ou em qualquer conduta, misericórdia quero, disse Jesus. Então nós deveremos ter a sensatez de estender a mão amiga sem escogitarmos da sua conduta moral. Como é que nós sabemos da conduta moral de muitos heterossexuais? Quantos que se permitem o adultério, a traição, a infâmia, a promiscuidade, o pluralismo sexual? A família deve amar. Amar e amparar. Nem o estímulo
que torna o indivíduo cínico, nem a repressão que torna o indivíduo revoltado. Daí, olhemos o nosso familiar com todo respeito, com carinho e o ajudemos. Como deve ser o comportamento do ser que assume a sua sexualidade? Dessa forma, correto, saudável. O homossexual pode participar de reunião mediúnica sem a menor dúvida, porque a homossexualidade e até mesmo a pederastia, que é uma opção, o lesbianismo, que é outra opção, não são chagas morais. São opções, nem sempre ideais para o nosso ângulo da vida na Terra. Mas os senhores irão ler numa frase muito rápida que está no livro, que o número de pessoas com tendências homossexuais chegará em breve a cifras muito altas, por causa do mau uso do sexo que estão fazendo os heterossexuais. Então, cada dia, o número é maior. E, por consequência, os riscos são maiores da promiscuidade e do mau uso do sexo. O que dizer do trabalhador espírita homossexual? Que preconceito! Que dizer que ele trabalhe mais, e que dê exemplo aos héteros, que a força está na fraqueza. A força de uma corrente está no seu elo mais fraco. Quebrou ali, acabou-se a corrente. Defina novamente o homossexualismo, pois não entendo a ligação espiritual com esse desvio. Digamos que um homem reencarna esse espírito como homem 2, 5, 10 vezes. E de repente, ele tem necessidade de evoluir nos hormônios femininos. Ele então vem como mulher, mas as suas tendências são masculinas, porque o espírito está acostumado ao comportamento masculino. O espírito vai imprimir no corpo feminino características masculinas. O espírito reencarna como mulher 2, 20, 30 vezes. E tem que se desenvolver como homem. As experiências do homem na vida pública vêm num corpo masculino com algumas marcas femininas, trejeitos, modismos, sinais de feminilidade. Então é uma postura homossexual. Porque este ser vai se afinar com aqueles do seu mesmo sexo. Então é curioso notar que vai procurar pessoas do seu mesmo sexo. Isso não quer dizer que se vá perverter. Poderá escolher somente, se for um homossexual masculino, procurará somente pessoas do sexo masculino, tem mais afinidade com homens. Se for do sexo masculino, preferirá o convívio com mulheres. Se ele, como homem que foi, agiu mal, usou o sexo como meio de promoção, corrompeu muitas jovens, ele reencarna em corpo feminino, com essas inclinações masculinas. E apesar do corpo feminino, ele quererá conquistar mulheres para submetê-las. É o lesbianismo. Outras mulheres irão submeter-se, porque trazem também marcas. Em palavras singelas, se usamos mal o sexo masculino, voltamos num outro corpo feminino com tendências masculinas. Se usamos mal o sexo feminino, voltaremos num corpo masculino com tendências femininas. A opção moral nós é que daremos. Então deixo aqui para nossas reflexões essas propostas, repetindo que o sexo é departamento divino para a vida. Cultuá-lo, respeitá-lo, exercê-lo ou não, porém canalizar as suas energias para o amor é o nosso dever.
Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro muito fácil de entender. O livro é todinho de perguntas e respostas. E você vai no assunto que mais te interessar. Família, sexo, dinheiro. Por que um é rico, outro é pobre, etc. Né? Animais. E você pode baixar esse livro e outros livros sobre mediunidade, diversos assuntos, no link abaixo. Clique abaixo do vídeo aí nos textos, que o texto se expande e você vai ter o link para os livros, tá bom? Se esclareça.